Sextou. A gente podia estar indo pro bar, a gente podia estar indo tomar uma cachaça, a gente podia estar indo pra balada, mas não! Estamos aqui hoje para seguir a nossa super revisão pro MP. Então, nessa sexta, nada melhor do que a gente começar com essa matéria que tem um peso bem significativo e, claro, a que eu mais gosto. Hoje é dia de português e dia de penal com o Joerbit. A gente vai revisar algumas questões da banca e, claro, tá gostando das aulas? Comenta no nosso vídeo, dá um like nele e, claro, compartilha no grupo de concurseiros. Com vocês, a parte 2 de português para a gente sextar firme e forte. Não desiste! Já diria Mano Brown, chegou o fim de semana, todos querem diversão, só alegria e agora nós estamos aqui para mais uma aula. Quer coisa mais divertida do que estudar no final de semana, fazer prova no domingo, ficar nervoso de véspera, mal dormir, não poder comer coisa diferente, porque senão no fim de semana a gente sente a pressão. Cara, é muito legal. Parabéns aos envolvidos, porque hoje a gente vai seguir a nossa super revisão de português. E, mano, vocês pediram, a gente atende. Porque o Prepara nasceu com esse intuito de ouvir vocês. Então a galera falou, pô, Zamel, eu vou imprimir aqui, eu vou gastar tinta, toda a minha tinta da impressora. A gente disponibilizou um material que está invertido, tá? Tudo branquinho com as letras pretas para diminuir o consumo de tinta da tua impressora. Muito legal, hein? Só isso já mereceria o teu like nesse vídeo. Então, taca o dedo aí, diz o que tu tá achando do nosso pré-prova, porque sextou, bebê. E hoje a gente vai ver uma questão de pontuação. Por quê? Porque lá no Instituto OCP, a banca do nosso concurso, eles pediram sobre o uso da vírgula. E eles disseram, assinale a alternativa em que a frase adaptada do texto de apoio está redigida corretamente. Cara, qual que tá certo? Eles fazem toda uma enrolação para dizer, qual que a vírgula tá certa? Antes da gente sair correndo, eu preciso te alertar para um detalhe. Cada vez que a gente pensar na pontuação, a pontuação ela tem bases profundas lá na análise sintática. E lá na análise sintática, a gente estuda que o sujeito vem depois um verbo, vem depois um complemento, vem depois um adjunto adverbial. Esse é um desejo da pontuação que a gente vai chamá-lo então de ordem direta. Ordem direta. Bom, um sujeito é aquilo que a gente estudou um dia na vida, que ele podia ser o sujeito simples, um sujeito composto, um sujeito indeterminado, um sujeito inexistente, um sujeito oracional. Quando a gente pensa em verbo, verbo é aquilo que a gente estudou que é, existe um verbo que não pede complemento, existe um verbo que pede complemento sem preposição, tem outro que pede com preposição, tem outro que pede dois complementos, não desiste, fica aqui, não dorme, e um que dá característica, que são chamados de verbos de ligação. Alguns verbos não têm complemento, outros têm objeto direto, outros têm objeto indireto, outros têm os dois, e não importa a ordem, pode ser um e depois o outro. E existe ainda essa característica chamada de predicativo. E o adjunto adverbial são aquelas ideias de lugar, aquelas ideias de modo, aquelas ideias de intensidade, aquelas ideias de tempo, enfim. E o que diz a pontuação? A pontuação diz assim, mano, se tu tirar esses bagulho do lugar, tu trata de avisar o leitor. Se tu enfiar alguma coisa aqui no meio, tu trata de avisar o leitor. Essa é a pontuação mais simples, que é a pontuação da ordem direta. Existe outra ordem direta também, fica aqui. A outra ordem direta pressupõe a seguinte ideia. Quando eu tiver o que a gente chama de uma oração principal e depois uma oração subordinada adverbial, isso também é uma ordem direta. Mas aí a gramática disse assim, cara, tu pode botar uma vírgula aqui e esta vírgula vai ser facultativa. Por quê? Porque geralmente são frases maiores, são frases mais extensas. Agora, se nós invertermos, pontuação obrigatória. Se nós colocarmos a oração subordinada adverbial no meio, pontuação obrigatória. A gente vai olhar para essa questão lembrando que análise sintática e orações é que vão definir questões como essa. Repara o que diz, o que diz a letra A. De maneira geral, são características
são caracterizadas por edifícios de escritórios, shopping centers, hotéis e etc. Bom, o que a gente se esperaria aqui, né? A gente esperaria que, de maneira geral, vírgula, faltou uma vírgula ali. De maneira geral, vou trocar a cor, acho que vai facilitar um pouco a nossa vida. Deixa eu botar um amarelinho. Espera aí, sem pressa, sextou. De maneira geral, vírgula, o sujeito, o verbo, o agente da passiva e aí uma enumeração. Beleza essa enumeração, essa vírgula tá certa. Agora, vamos para outra. O escritor e jornalista Joel Tananã... Opa, peraí. O escritor e jornalista Joel Tananã cunhou. Então, eu não posso separar o sujeito do verbo. Cunhou o termo Tananã, onde? Em seu livro publicado no ano de 91. Então, olha, aqui a gente tem o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Repara que a ordem direta está aplicada ali, né? Sujeito, verbo, complemento. Primeira coisa, ele separou o sujeito do verbo. Já temos um problema. E depois aquele adjunto adverbial, de maneira geral não se usa aquela vírgula ali, mas o cara botou. Não, tá fora. Na letra C, ele diz que os trabalhos se concentram em setores, a exemplo da tecnologia, das finanças, dos serviços profissionais e da saúde. Aqui a gente tem um outro problema. Tava tudo lindo, tava perfeitinho. Mas o que aconteceu aqui? A gente tem, nesse rolo, a gente tem esse problema aqui, ó. Uma vírgula somada ao E. Porque o E só vai ter vírgula antes quando ele separar sujeitos diferentes. E mesmo assim é uma pontuação facultativa. Então a gente não tem a vírgula e o E numa enumeração. Enumeração é isso, né? Da tecnologia, das finanças, dos serviços, de saúde. Não. Segundo uma reportagem do portal Bits Jornal, vírgula. Boa! Ó, separou aqui esse adjunto adverbial de conformidade. Foram usados nos Estados Unidos, vírgula. Tananã, tananã. Opa, parece que achamos a nossa resposta. Por quê? Porque isso aqui é o que nós vamos chamar de sujeito. Aqui nós temos um verbo e aqui nós temos o que chamamos de adjunto adverbial, tá? Então, essa frase, ela tá perfeita. Aqui está a nossa resposta. Porque ele separou o adjunto grandão lá, segundo uma reportagem do portal, e repara, eu não estou falando que é uma oração subordinada adverbial de conformidade, porque até temos, só que não tem verbo, então não pode ser chamado de oração. Aí ele inverteu o verbo, colocou um adjunto, mas ele está avisando o leitor, ele separa o adjunto aqui por pontuação e emprega o sujeito na sequência. A letra D de desespero é a nossa resposta. Já na letra E, ele diz que a Edge City cresce como um subcentro comercial residencial que impede de uma cidade central. Então, a ED cresce como um subcentro. Tananã. Então, ela cresce de que modo? Tá aqui meu verbo, tá aqui meu adjunto adverbial. Não posso separar por pontuação. A letra D de desespero é a nossa resposta. Antes da gente sair correndo e fazer um print aqui nesse grande destaque de pontuação, eu queria ainda fazer mais um apontamento importante. Esse apontamento que eu queria te mostrar é sobre o emprego dos pronomes relativos. Porque o que acontece nos pronomes relativos? Principalmente aquela ideia do que, do cujo, do onde, do quem, do o ou a qual, os pronomes relativos. Cada vez, sempre que nós tivermos um pronome relativo, nós vamos introduzir uma coisa chamada de oração subordinada adjetiva. E essas orações subordinadas adjetivas, elas vão se organizar da seguinte forma. Ou elas são chamadas de restritivas, ou elas vão ser chamadas de explicativas. Fica aqui. A única diferença que a gente vai encontrar, e aí a gente vai ter que ficar atento para a nossa prova,
é que as restritivas são sem vírgula. Geralmente vírgulas, tá? Pode ser travessão também, mas geralmente são vírgulas. E as explicativas são com. Então existe uma pergunta muito do mal que os caras nos fazem assim, ó. Ô, se eu tirar a vírgula, muda o sentido? E a resposta é sempre. Sempre vai mudar quando eu tenho um pronome relativo, porque tu vai cair nesse jogo aí do cara ter vírgula ou não. É sobre isso, tá? Bom, espero que tu tenha entendido a primeira. Vamos para mais uma questão. Eu deixei ali embaixo o meu Instagram. Segue lá, @carloszambelli, já me diz o que tu tá achando. Olha, entendi. Ou, Jesus, não tô entendendo nada. Assinale a alternativa, que apresenta uma reescrita correta referente à concordância de frases adaptadas do texto. Gostamos, gostamos. O que a gente pensa quando vê concordância? Quando a gente pensa em concordância, a gente lembra dele. O sujeitinho, o sujeitinho. Porque o sujeito de uma frase é aquele de quem o verbo declara alguma coisa. Ô, cabeça. Ei. Estamos quase em 2026. 2026 vem chegando. Já escuto, já escuto. E ainda tem gente que diz o sujeito é aquele que faz a ação. Não, o mundo mudou. O sujeito não é o cara que faz a ação. O sujeito é aquele de quem o verbo declara alguma coisa. Por quê? Porque o sujeito pode fazer e pode sofrer a ação. Então não é só o cara que faz, é o cara que sofre também. Bom, o que a gente precisa saber? Que o verbo, aquela linda estrutura, concorda com o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito, Sampaio? A parte mais importante do sujeito. Na letra A, ele diz: normalmente os espaços públicos têm parques. Quem é que tem parques? Os espaços públicos. Me passei aqui, peraí. Os espaços públicos. Isso é o sujeitinho da frase. Agora, sabe qual é o rolo disso? Os espaços públicos são eles. E eles têm com acento. Eles têm com acento, tá? Esse é o erro da letra A. Na letra B, ele diz que, atreladas à infraestrutura do centro urbano, destacam-se. Mano, meu mano, minha mana, presta atenção. Tu não pode chegar aqui e fazer assim, ó. Destacam-se. O quê? Não pode, não pode. O mundo mudou, o mundo mudou. Tem que olhar para este ser e fazer a pergunta quando tem o ser junto ao verbo. Que é que ser mais o verbo. Se ele te responder, é o sujeito. Se ele te responder com uma preposição ou não conseguir te responder, ou te der uma característica, não é o sujeito. Que é que se destaca? E ele diz a ampla variedade de serviços públicos. Quem é o núcleo do sujeito? Afinal, o verbo concorda é com o núcleo do sujeito. Variedade. Então, verbo no singular. Destaca-se. Na letra C, um grande detalhe aqui, ó. Cuidado, tá? Porque a maioria das edge cities... Opa! O que acontece na maioria? Existe uma regra chamada de expressões partitivas ou fracionárias. O que são expressões partitivas ou fracionárias, Zambelli? Sexta-feira eu tô cansado, não aguento mais estudar, tu vai inventar a regra. Ó, expressões partitivas ou fracionárias é isso aqui. A maioria das, boa parte de, 1/5. Então, isso aqui é uma expressão partitiva. E ela disse, olha, por mim, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. É um dos poucos casos que a gente tem que aqui tanto faz, ó. Tem características em comum que as distinguem das outras. Essa tá boa, eu vou seguir corrigindo ainda. Na letra D, foi empregado 38 milhões de... Pera. Quem é que foi empregado? Então, foram empregados, verbo no plural, pelo amor de Deus. E na letra E, ele diz, hospitais, escolas e universidades são imprescindíveis. Eu vou lavar as mãos. Eu vou lavar os pés. São imprescindíveis? São imprescindíveis. Porque quando a questão foi eu que fui simplista na questão. A questão falou de concordância. Quando a gente pensa em concordância, de maneira geral, a gente pensa na verbal.
Só que essa daqui não é verbal, tá? Isso aqui é o que a gente chama de concordância nominal. Ai, Jesus, qual é a diferença? A diferença é que não é um verbo. Quando não é um verbo, é nominal, que é exatamente isso que a gente tem aqui. Então, a letra C de Carlos Zambelli é a nossa resposta. E aí? Difícil, médio, fácil? Bem clássica essa daqui. Vamos para mais uma que agora vem de novo uma de pontuação. Que sexta-feira é essa, hein? Já tivemos sexta-feira melhor, né? Diz lá a nossa banca em: há uma série de motivos que fazem uma empresa migrar para essas cidades. 2 points. Custo menor de aluguel, maior espaço para expansão e localização. Empregou-se o sinal de 2 points com a função de: letra A, introduzir uma enumeração de opiniões. Ó, eu gostei da enumeração, tá? O que é uma enumeração? É quando tu diz assim, por que tu quer passar nesse concurso? Aí tu diz, eu quero estabilidade, eu quero comprar um apartamento, eu quero ficar em paz, eu quero me separar, eu quero casar, eu quero adotar um cachorro, sei lá. Então, isso é uma enumeração, tu lista. Vamos ver, ela tá boa, mas a gente não vai ficar por aqui. Assinalar o encerramento de uma ideia. Não, os 2 pontos não estão encerrando, inclusive eles estão começando a apresentar uma ideia. Anunciar uma hesitação em relação ao que será exposto. Fazem uma empresa migrar para essa cidade. Oh, meu Deus, custo menor. Não, não está hesitando nada. Não inventa. Sinalizar uma pausa mais intensa. Eu vou te matar com pausa mais intensa. Não tem isso, né? Tu nunca estudou isso na tua vida. Não pode enfiar isso, né? Evidenciar um esclarecimento acerca do que foi enunciado. Só que ele não está esclarecendo. O que ele está fazendo é introduzir uma enumeração. Os 2 pontos, eles têm essas funções de, eles introduzem uma explicação, eles introduzem um diálogo, eles introduzem uma citação. Agora, nada disso aqui está ali. A letra A é a nossa resposta. Vamos para a questão de número 10. Vai respirando enquanto isso. Já dá um like nesse vídeo aí, mano. Não te mixa. Conteúdo, uma semana inteira de conteúdo gratuito aqui no canal do YouTube. Ô, parabéns para quem teve essa ideia aí no curso, hein? Muito legal. E aí a galera falou, queria imprimir, a tela tá muito escura aí, eu vou gastar tinta. O pessoal foi lá e fez um material ao contrário. Ô, mano, valoriza o bagulho também, né? Vamos ajudar quem tá te ajudando, mano. Vamos para a questão de número 10. Dentre as expressões destacadas a seguir, a que exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em: uma das invenções modernas de mais impacto sobre a humanidade foi o plástico. E aí os caras destacaram modernas, mano do céu, para ralar nossa vida. Mais ou menos. Por quê? Porque a gente tem aqui modernas caracterizando invenções. Então, não são invenções novas, não são invenções antigas, não são invenções do futuro, não, são invenções modernas. Esse modernas é um adjetivo na morfologia. Morfologia é o que ele é, mas não é o que a banca está pedindo. O que a banca está pedindo é análise sintática. Sintática é o que ele faz na frase. O que ele faz aqui na frase é o lindo papel de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Ele está junto, junto, junto do nome. Essa é a relação que a gente tem que buscar. Na letra A, tu não precisa nem sofrer, porque é rapidamente. Lembra? Antigamente tinha uns funks muito mais bonitos, né? Muito mais bonitos. Hoje tu escuta um funk e é toma, toma, toma e vapo, vapo e vapo. Antigamente não era assim. Antigamente era malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir, malandramente. E eles falam com o nariz meio trancado, assim. Já viu que os caras estão sempre gripados? Eu fico impressionado, eles estão sempre gripados. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. E aí ele declama uma poesia, né? A safada, na hora de... Cara, é muito bonito essa poesia.
E era malandramente. Ora, o que é o malandramente, rapidamente, alegremente, felizmente? São advérbios. E todo advérbio exerce a função sintática de adjunto adverbial. Por isso que a letra A está fora. Pesquisas mais recentes analisaram. Quem é que analisou? Pesquisas mais recentes. Isso é o sujeito da frase. Mas esse cara é o núcleo do sujeito. Então, vamos anotar aqui. Esse aqui é o núcleo do sujeito. Depois, outro efeito observado nessas fêmeas é a redução da fertilidade. Parou! Por quê? Porque aqui a gente entra num eterno dilema se esse cara é um complemento nominal, porque ele se refere a um substantivo redução, né? Então ele é um complemento nominal ou um adjunto de nominal. E quando tu tiver nessa dúvida, tu tem um jeito mais simples de fazer, que é tentar fazer a inversão do cara. Vou te mostrar. Outro efeito observado nessas fêmeas é a redução da fertilidade. Ei, posso dizer que a fertilidade foi reduzida? A redução da fertilidade. A fertilidade foi reduzida. Eu posso. Quando eu consigo fazer isso, esse cara se chama complemento nominal. Agora, olha só. Se eu colocasse assim, ó, chocolate de Gramado. Chocolate de Gramado. Eu consigo dizer Gramado é chocolatado? Não. Então, de Gramado é o que a gente chama de adjunto adnominal. É essa relação, tá? Devido a essa preposição de e tá ligado a um substantivo. Na letra D ele diz, olha, as consequências de uma dieta plastificada. Opa! Um adjetivo caracterizando dieta, é um adjetivo que está colado num substantivo. O nome disso se chama adjunta adnominal na análise sintática. Letra D de desespero, a nossa resposta. E na letra E não é um adjetivo também, Isabelle? É, só que aqui ele está vindo a partir de um verbo de ligação. E um verbo de ligação nos dá o famoso idolatrado salve-salve predicativo, tá? Uma questão de análise sintática, uma matéria muito aprofundada, é a base do português. Se não, uma sugestão, tá? Se tu passar agora no MP, vaza, sai fora. Vai curtir a vida, vai viajar, vai gastar uma grana, e daqui a uns 3 anos tu começa a juntar dinheiro para curtir melhor. Mas agora curte, agora vai viver enlouquecidamente. Agora, qual é o rolo disso? Se tu não passar, aí tu segue estudando. Tu não vai ter opção, tu vai ter que estudar. Tem uma série de outros concursos aí. Tu vai ter que te dedicar para aprender português, essa matéria desgraçada chamada de análise sintática. Mas aí depois que passar o concurso, a gente conversa isso, precisar dar esse gás na análise sintática, porque não dá para chegar fraco, tá? Só para tu saber do que eu tô falando, né? Ah, tá falando do que, Zambelli? Eu nem sei que é análise sintática. Análise sintática é sempre análise do que o carinha faz. Fica aqui, não dorme. Sem boicote. Hoje é sextou. A primeira coisa que a gente busca na análise sintática é o sujeitinho da frase. A segunda coisa que a gente busca na análise sintática é a transitividade da frase. E a terceira coisa que a gente vai buscar na frase é o que nós chamamos de adjunto adverbial. Isso é a essência, tá? O que acontece para a gente enxergar a matéria? Lá no sujeito é que a gente vai ter o sujeito simples, o composto, o indeterminado, o inexistente e o oracional. Quando a gente pensa na transitividade, a gente lembra que ela é o VI, o VTD, o VTI, o VTDI e o VL. E o que é importante da gente dar conta aqui, ó? Que é uma análise combinatória, né? Nada mais é do que uma análise combinatória. Pega um sujeito simples e põe um VTD, pega um sujeito simples e põe um VL, pega um sujeito simples e põe um VTDI, pega um sujeito composto e põe um VTD, pega um sujeito composto e põe um VL. Adjunta adnominal, as ideias de modo, de lugar, de tempo e assim por diante. Essa é
Milagre. Mais uma questão de vírgula, mano. Tô pela vírgula. Assinale a alternativa em que a vírgula ou as vírgulas tenha sido empregada para isolar uma oração com valor explicativo. Tum, 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 tum. A gente já fica pensando. Vamos em busca de um pronome. Porque para ser oração de valor explicativo, tu tem duas opções. Ou tu tem uma oração coordenada explicativa, que vai ter o pois e o porquê, ou uma oração subordinada adjetiva explicativa, que vai ter um pronome relativo. Tá? Então vem comigo. Uma das invenções modernas de mais impacto sobre a humanidade foi o plástico, cuja letra A é a nossa resposta. Muito obrigado, não preciso nem ler. Por quê, mano? Por quê? Presta atenção. Por quê? Porque sempre que nós tivermos um pronome relativo, nós teremos uma oração adjetiva. Essa oração adjetiva ou restringe, sem pontuação, ou explica, com a pontuação. Pronome relativo com a pontuação é uma oração de valor explicativo. Letra A. Na letra B, ele diz que presentes por todo o planeta, no ar, nas águas, nas plantas, nos animais, e aqui ele faz uma enumeração. Cuidado, o emprego das vírgulas foi para enumerar coisas. Na letra C, ele diz que, além de uma possível toxicidade dos componentes plásticos em si, vírgula, o material é degradado, ele antecipa aqui, né? Ele faz um acréscimo de uma informação. Em 2021, vírgula, adjunta adverbial. Adjunta adverbial deslocada, era para estar no fim da frase, ele antecipou. E na letra E, ainda não conseguimos analisar se isso é de fato um risco à nossa saúde. E futuras pesquisas deverão, essa vírgula antes do E, marca a diferença de sujeito entre as duas frases, né? Nós não conseguimos, o sujeito dessa primeira oração é nós, e aqui, futuras pesquisas deverão. Então, sujeitos diferentes ligados pelo E, tu pode colocar uma vírgula. Cara, aqui tem um valor explicativo, tá na letra A. Tá? Tem que saber isso. E aí a nossa questão de número 12, mano. Não cansa, não cansa. Assinale a alternativa em que a sentença em destaque tem um valor de finalidade. Ó, a banca ama isso, tá? Minha irmã essa semana, minha irmã está estudando para esse concurso, me mandou uma mensagem dizendo: nossa, como o Instituto OCP gosta de finalidade, né? Fim. Pode ser fim também, tá? Fim não é de fim de acabou, é fim de finalidade. Então, quando ele disse assim, ó, isso aqui tu resolve com um pouquinho de maldade no teu coração. Maldade no teu coração é ver quem é o articulador, quem é o cara que abre a frase. Então, olha só. E, já que, se, que, para. Letra E é a nossa resposta. Ô, mas tu nem leu, Zambelli. Claro, porque olha só, o E vai dar uma ideia de adição. Eu estudo e trabalho, e faço e aconteço. O já que vai me dar uma ideia de causa. Já que eu quero trabalhar no MP, eu preciso estudar. O C vai me dar uma ideia de condição. Se eu passar, eu nunca mais vou estudar na vida. Este que pode ser muitas coisas, né? Mas aqui ele está buscando os prejuízos, ó. Deverão estimar os prejuízos, os quais. Agora, no plano coletivo, incluindo indústrias, instituições e governos, é urgente a adoção de medidas para que desacelere a produção, a fim de que desacelere a produção. E aí nós vamos ter a letra E como nossa resposta. Poderia ser para, poderia ser para que, poderia ser a fim de que, tudo isso está valendo. A letra E é a nossa resposta. Olha aqui, acabou. Ai, eu não acredito. Vamos só fazer um resuminho antes aqui das orações, para a gente chegar lembrando um pouquinho de cada uma delas. Fica aqui. Fica aqui que eu tenho mais um pouquinho de tempo ainda. Queria aproveitar para destacar contigo
as orações coordenadas, que são divididas em assindéticas e as coordenadas sindéticas. As assindéticas, como o nome está dizendo, elas são sem conjunção. Mas as sindéticas são com conjunção. E aí a pergunta é, quais? E a gente vai responder. A aditiva, a adversativa, a alternativa, a conclusiva e a explicativa, tá? Principal de cada uma, para não dizer que não falei de flores. Ó, aditiva e adversativa, mas, alternativa ou, vou fazer um ou digno aqui, digno de um fim de aula, peraí, a chinelagem. Ou, a conclusiva, portanto, e a explicativa, pois. Beleza. Quando a gente chegar lá nas subordinadas das subordinadas, a gente vai ter que lembrar que aqui são 3 grupos, né? A gente tem a subordinada adjetiva, a gente tem a subordinada substantiva e a gente tem a subordinada adverbial. O que acontece? Lá nas adjetivas, elas são aquelas que começam por pronomes relativos, que a gente viu. Ou seja, ou ela é restritiva ou ela é explicativa, sem vírgula com vírgula. As substantivas, orações subordinadas substantivas, elas vão começar por conjunções integrantes. Isso, sim. Quem é, Zambelli? É o que ou o se, quando a gente troca por isso. E as adverbiais são 9 tipos. Destaque para as de finalidade, as condições, as causais, as concessões, as conformidades, enfim. Certo, mano? Então, já que meu tempo esgotou, eu queria agradecer. Te desejar amanhã, ou melhor, amanhã não, né? No domingo, um dia de diversão. Que a gente possa chegar nessa prova, fazer o que precisa ser feito, sem se cobrar. Eu não quero te dar spoiler sobre a vida, mas a gente vai fazer prova a vida toda. A vida toda. Então, agora é uma prova de concurso. Daqui a pouco pode ser uma prova de mestrado, daqui a pouco pode ser uma prova na faculdade, daqui a pouco pode ser uma prova num outro concurso, daqui a pouco é uma prova para fazer alguma tarefa. A gente vai fazer prova para o resto da vida, né? A gente às vezes quer se provar coisas, mas é importante lembrar que este concurso não vai te fazer uma pessoa melhor que as outras, não vai te fazer uma pessoa feliz completamente. Ele é só uma prova, ela é só uma prova de concurso. O que vai te fazer feliz completamente são as coisas que tu gosta, são as coisas que passam para além de um concurso. Talvez hoje o concurso seja um caminho, mas ele não é o fim. O concurso, se tu passar, tu foi o melhor nas respostas, mas tu não é melhor que ninguém, né? Naquele dia tu teve sorte, tu estava preparado, caiu o que tu estudou, tu estava num bom dia e as coisas deram certo. Mas isso não te faz uma pessoa melhor que as outras. Isso te faz uma pessoa que naquele momento estava mais preparada. Então, é só mais uma prova. Não te cobra tanto, não te leva. Tenha certeza que talvez o teu eu de hoje, estando 10 anos lá para frente, vai olhar para esse dia desejando que tu tenha muita coragem para fazer uma prova, que tu tenha tranquilidade para fazer uma prova, porque talvez esse eu de daqui a 10 anos possa estar num outro momento de vida mais tranquilo, com mais estabilidade, podendo realizar outras coisas. Obrigado pelo carinho aqui do nosso time do Prepara, o carinho com o meu trabalho. Espero que vocês gostem dos nossos projetos aqui. Fica o convite para vocês virem estudar para o TJ junto com a gente, que é um curso de resolução de questões, de aulas aprofundadas, para mudar a vida. Obrigado pelo carinho de vocês. Uma boa sexta-feira por aí. E ó, não desiste. Direito Penal para finalizar nossa sexta-feira e a gente tem ele, o cara, Joerbet, para a gente trazer todos os detalhes. E agora que a gente já teve uma semana de revisão aqui para o MP,
nada melhor do que a gente finalizar nessa sexta-feira com direito penal e a aula incrível do Joerbert. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Vamos então fazer aqui a nossa revisão para a prova do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma aula, né, de revisão de direito penal, tá? É uma aula de revisão de direito penal e o nosso objetivo aqui é revisar os crimes funcionais, né? Aqueles crimes praticados por quem é funcionário público contra a administração pública. Lembrando que para sua prova do Ministério Público e a sua banca examinadora, o Instituto OCP, você, quando chega na parte de direito penal, que tem que lembrar que no direito penal você estuda as condutas que são consideradas crime e o cálculo da pena para esse crime quando escondendo o réu na sentença. Isso é direito penal. Para efeito de prova, você tem que conhecer cada uma das condutas criminosas que te cobram, ou seja, conhecer cada um desses tipos penais, mais precisamente o quê? O nome do tipo penal, tá? Por exemplo, botando aí na tela, no seu material anexo, peculato, saber quando que configura o crime de peculato, conhecer as elementares do crime, por exemplo, se você vai ler o crime de peculato, você vê que esse crime pode recair sobre um bem móvel público ou particular, tá? Saber, por exemplo, alguns nomes especiais quando a conduta do autor encaixa-se no 312 caput, o crime dele é chamado peculato apropriação ou peculato desvio. Saber que quando a conduta do autor encaixa-se no 312 parágrafo 1º, aí é um peculato furto ou peculato subtração. Algumas diferenças de tipificação penal, por exemplo, como é que eu sei que o autor vai responder pelo peculato apropriação, 312 caput, ou peculato furto, 312 parágrafo 1º? Para responder por peculato apropriação, que é o 312 caput, é quando o autor está na posse daquele bem imóvel público ou particular na razão do cargo e se apropria, pega para si ou para terceiro e leva embora. Quando o autor vai responder por peculato furto, 312 parágrafo 1º, é quando ele não está na posse daquele bem imóvel público ou particular em razão do cargo, mas facilitado pela função pública que ele ocupa, ele se aproxima do bem, vai lá e subtrai, pega para si ou para terceiro e leva embora, tá? E também lembrar, nesse 312 aqui, que nós temos o peculato culposo, que é muito cobrado em prova. É o único crime funcional que admite modalidade culposa, que é quando o funcionário pratica um ato e ele concorre culposamente, que é culposamente sem dolo, sem intenção, mas com a inobservância do dever objetivo de cuidado, por meio de uma imprudência, de uma negligência ou de uma imperícia para um crime praticado por um terceiro que afetou a administração pública. Esse terceiro vai responder pelo crime dele e esse funcionário vai responder pelo crime de peculato culposo. E esta regrinha que você está vendo aí no parágrafo terceiro cai muito em prova. É um benefício penal para o funcionário público que comete o crime de peculato culposo, que diz: quando o funcionário público comete o crime de peculato culposo, tá? Ele vai ter um benefício penal, tá? Um benefício penal, qual seja, se ele repara o dano à administração pública antes da sentença irrecorrível,
a qualquer momento, antes da sentença condenatória transitar em julgado, ele vai ter extinta punibilidade. Se for depois, vai ter a pena reduzida à metade. Então, ó, um dos crimes a serem revisados aqui é, sem sombra de dúvida, o 312 do Código Penal. E parágrafos. Se você for para o crime do 313, e a banca pode tanto fazer uma afirmativa mais teórica, quanto pedir para você tipificar, o 313 traz o peculato mediante erro de outrem, que também é chamado de peculato estelionato, que é quando o funcionário público, por exemplo, ele se apropria no exercício da função de dinheiro ou de qualquer utilidade que no exercício do cargo ele recebeu por erro de alguém. Aquela coisa chegou até as mãos do funcionário por erro de alguém, ele ficou quieto, se apropriou, pegou para si o parceiro aquilo e levou embora. Aí a conduta é outra, é peculato mediante erro de outrem. Lembrando nos termos da doutrina que dos livros, que para o autor responda pelo crime de peculato mediante erro de outrem, para caracterizar esse crime, o erro aqui tem que ser exclusivo da vítima, tá? Exclusivo da vítima, ok? Muito bem. Logo a seguir, o 313A, aí trata do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tá? Inserção de dados falsos em sistema de informações, também é chamado de peculato eletrônico, e que você vê que tem 4 grandes condutas que caracterizam esse crime. É quando o funcionário que é autorizado, ele entra no sistema de informações do órgão onde trabalha, ele lá insere, facilita a inserção, altera ou exclui de modo devido dolosamente dados corretos do sistema informatizado ou banco de dados da administração pública com o fim específico de conseguir uma vantagem devida para ele ou para terceiro ou para causar dano. Pena 2 a 12 anos de multa. Então, esse crime aqui ele é um tipo penal misto, ele é um tipo penal alternativo, tem mais de um verbo, somente pode ser praticado por um funcionário que for autorizado, e também esse crime aqui ele é formal, ele se consuma, ele se perfectibiliza pela leitura do tipo penal, independentemente do autor alcançar o resultado final, e ele requer um dolo específico para fim de caracterização do crime, qual seja obter vantagem de vida para si ou para terceiro ou para causar dano. E quero lembrá-los para não confundir com o 313B aí do Código Penal, que é o outro crime menos grave, chamado modificação ou alteração não autorizada do sistema de informações, que é quando o funcionário modifica ou altera dolosamente o sistema de informações como um todo do órgão que trabalha, sem autorização ou solicitação da autoridade competente, podendo incidir, quando for o caso, tem que saber, aquele parágrafo único ali, né? Podendo incidir esta majorante. Sempre que eu tenho um parágrafo trazendo um patamar fracionário de aumento de pena quando o crime ocorreu naquela hipótese, aquilo é uma majorante, uma causa de aumento de pena, ok? Logo a seguir, você tem o crime do artigo 314, que é o famoso crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, que você vê que é um crime que surge na forma dolosa. Então, quando o funcionário público, por exemplo, extraviar dolosamente, sonegar, se negar a entregar dolosamente ou inutilizar dolosamente um livro ou documento do qual tem a guarda em razão do cargo, isso é crime, a não ser que a conduta dele se encaixe no tipo penal mais grave. Aquele 314, parágrafo único, a gente chama de princípio da subsidiariedade. Esse crime é subsidiário em relação a outros. Só vai responder por esse crime, a não ser que no caso concreto a tua conduta se encaixe no tipo penal mais grave, com pena maior do Código Penal, ok? Então, ó, saber o nome do crime, um exemplo do tipo penal, os elementares, seus parágrafos. O 315, então,
é o chamado crime de emprego irregular de verba ou renda pública, que é quando um funcionário der dolosamente a verba ou renda pública uma aplicação de verba estabelecida em lei. A pena é 1 a 3 meses ou multa. O que é isso? É quando o funcionário público está na posse de uma verba pública, que é para um fim público, e ele aplica dolosamente aquela verba pública em um outro fim público que não o fim público previsto em lei. Isto é crime, chamado emprego irregular de verba ou renda pública, e isto é chamado pela doutrina como uma norma penal em branco. Por que é uma norma penal em branco? Porque lendo este penal, essa norma penal, ela precisa de um complemento que está escrito fora dela. Para o juiz condenar o réu por esse crime, ele tem que sair aqui do tipo penal e lá numa norma penal que está escrito em outro documento para complementar a norma, na lei de diretrizes orçamentárias. Então essa norma penal, ela precisa de um complemento, ela é uma norma penal em branco. Então você não pode confundir o crime de emprego irregular de verba ou renda pública com o peculiar desvio, que é bem mais grave, 312. Se um funcionário público está na posse de uma verba pública, que é para um fim público, ele dolosamente aplica para um fim particular dele ou de terceiro lá, para beneficiar a ele ou um terceiro lá particular no futuro, é peculiar desvio, 312 caput, que a pena é 2 a 12 anos, o desvio de dinheiro público. Agora, se um funcionário público está na posse de uma verba pública, que é para o fim público, ele dolosamente aplica aquela verba para outro fim público, que não o fim público previsto em lei, aí o crime chama-se emprego irregular de verba ou renda pública. E nós chegamos para efeito de prova em 2 crimes que são extremamente relevantes, o 316 e o 317 para a sua prova do Ministério Público. O 316 chama-se crime de concussão, que é quando o funcionário público exige, força, constrange, obriga, compele uma pessoa, tá? Exigindo, então, para si ou para ou direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou onde assumir, mas razão dela vantagem de de qualquer natureza. Já no 317, que aí é outro crime, é a corrupção passiva, aí os verbos são distintos. É quando o funcionário público solicita ou recebe para si ou para ou de modo direto ou indireto, ainda que fora da função ou onde assumir, mas em razão dela, vantagem devida de qualquer natureza, ou aceita a promessa da vantagem, pena 2 a 12 anos e multa. Então, vejam bem aqui, ó, se a questão me dá um seguinte, que o funcionário público, tá, exige vantagem devida de alguém para fazer ou não fazer algo que é obrigação dele, o crime é concussão, tá? Agora, se o funcionário público, no exercício da função, solicita, presta atenção, tá? Recebe sem ter solicitado, ok? Ou aceita a promessa de receber vantagem devida em razão do cargo, aí são outros condutos, aí o crime é corrupção passiva. Então nós temos que distinguir os números do tipo. Se ele exige, força alguém a lhe entregar uma propina para não fazer algo que é obrigação dele, o crime é concussão. Agora, se esse funcionário público apenas solicita uma propina, né, pede para não fazer algo que é a sua obrigação como funcionário público, aí o crime é corrupção passiva. Ou recebe, sem ter pedido, alguém que lhe ofereceu, ou aceitar promessa de receber algo, já configurei o crime de corrupção passiva. Então tem que ver o verbo para ver o tipo penal no qual se encaixa. Se você for para o 316, o crime de concussão, tu tens aí no 316, parágrafo 1º, um outro crime, dentro do 316, chamado excesso de exação, que é quando o funcionário exige de alguém o valor de um tributo ou uma contribuição social que ele sabe ou deveria saber indevido ou quando devido emprega na cobrança um meio vexatório gravoso que ele não autoriza. Pena 3 a 8 anos e multa. Parágrafo segundo, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa.
Aí é o crime de excesso de ação qualificado. Já no 317, tu tens o crime de corrupção passiva e no parágrafo 1º, cuida, tu tens uma majorante para esse crime. A pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou da promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Aí incide essa majorante. Parágrafo 2º, se o funcionário praticar, deixar de praticar ou retardar ato de ofício, ato que é sua obrigação como funcionário, infringindo dever funcional, cedendo a pedido ou infringir outro, é um crime que requer um dolo específico, aí o crime é corrupção passiva privilegiada. Então, primeiro ponto, distinga o 316 e 317. Concussão na forma simples, corrupção passiva na forma simples. Mas quer uma atenção especial, lembrando que no 317, parágrafo 1º, quando se encaixar aqui, tu tens o crime de corrupção passiva na forma majorada, e no 317, parágrafo 2º, tu tens o crime de corrupção passiva na forma privilegiada, que a pena é menor. O 318, o crime de facilitação de contrabando desse caminho eu deixo mais para leitura, tá? Porque é um crime em regra de competência da Justiça Federal, mas saber que um funcionário público trabalha na fronteira, por exemplo, e ele deixa dolosamente passar uma carga de contrabando ou desse caminho do 334 e o 334A do Código Penal, essa conduta por si só é crime facilitação de contrabando desse caminho, tá? Então é um tipo penal aqui, ó, que fica mais para uma leitura do aluno do concurso do MPRS, tá? Mas aí a gente chega na prevaricação 319, que é importante. Configura crime chamado prevaricação, a conduta de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições espécie de lei, sublinha, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal dele, funcionário. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Assim sendo, se um funcionário público, por exemplo, deixa de praticar de modo indevido, tá? Ato de ofício, ato que é sua obrigação, para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal dele, funcionário, aí o crime é prevaricação. E você vê que pelos núcleos do tipo retardar, deixar de praticar ou praticar, esse crime pode dar tanto na forma comissiva quanto na forma omissiva, né? A lei pune como crime tanto o ato aqui de fazer quanto de não fazer, né? O 319A, aí é o crime de prevaricação imprópria, não está aí escrito, mas eu quero que você escreva. Esse 319A chama-se prevaricação imprópria, fica só para uma leitura, o crime chamado prevaricação imprópria, e o professor aqui sempre renovando numa simples revisão, né? Saiba o nome em iuris do tipo penal, o nome jurídico do crime, suas elementares. É bom saber a pena porque são poucos crimes, um exemplo daquela conduta criminosa. Um outro crime que merece exceção é o 320, o crime de condescendência criminosa. Crime de condescendência criminosa é quando deixar dolosamente o funcionário por indulgência, por pena, de responsabilizar um funcionário subordinado que cometeu uma infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena 15 dias ou menos ou multa. Então, no crime de condescendência criminosa, ele é um crime omissivo puro, que a gente chama, porque a conduta que o legislador pune aí como crime é um deixar de, e é um crime que requer um dolo específico, a indulgência. Então, se nós estamos no âmbito do serviço público, e tem um funcionário que é superior hierárquico em relação ao outro, e ele sabe que o funcionário subordinado cometeu uma infração administrativa no exercício do cargo e nada faz por pena com esse dolo específico, o crime é de condescendência criminosa.
sob pena de não fazendo nada por outro sentimento que não a pena, cair na prevaricação do 319. Então lembra que o crime de condescendência criminosa requer dolo específico. Mais adiante nós temos um crime importante que é o 321 do Código Penal. O 321 do Código Penal que trata do crime de advocacia administrativa. Configura crime chamado advocacia administrativa a conduta do funcionário público patrocinar, de modo direto ou indireto, interesses privados de terceiros perante a administração pública, sublinha agora, valendo a qualidade de funcionário. Pena, de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único, se o interesse é ilegítimo, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Então, no que consiste o crime chamado advocacia administrativa? É quando, por exemplo, um funcionário público patrocina, leva a efeito, né, conduz interesses de particulares perante a administração pública, valendo-se, utilizando-se da sua função pública. Lembrando que, para ser crime, a conduta do autor tem que se encaixar em todos os elementos do tipo penal, sob pena de atipicidade do fato, o fato ser atípico e não configurar crime, responsabilidade penal. E você vê ainda que o crime chamado advocacia administrativa, pela leitura do caput e do parágrafo único, que traz a forma qualificada, porque é uma nova pena mínima e máxima maior que a do caput, ele pode recair tanto sobre interesses privados lícitos, legítimos, quanto ilegítimos. Então, se um funcionário público patrocina interesse um particular perante o órgão público em que trabalha, usando a função pública dele, e ainda que aquela pessoa faça jus àquilo, mas ele quer apressar para ser mais rápido aquela certidão, usando a função pública dele lá, da facilidade dele de ser funcionário público, o crime é de advocacia administrativa na forma simples. Agora, se o funcionário público patrocina interesses privados perante o órgão público em que trabalha, sabendo que aquela pessoa, que aquele particular não faz jus àquilo, aí o crime dele é o 321, parágrafo único. Crime de advocacia administrativa qualificada, tá? Que aí a pena é maior, tá? A pena é maior. Então, cuide essa frase. O crime de advocacia administrativa pode recair tanto sobre interesses legítimos quanto ilegítimos, tá? Ok? Vamos lá ainda, tá? Vamos lá ainda. Deixa eu ver se eu fiz tudo aqui. O que mais eu tenho? Opa, deixa eu ver aqui. Vamos lá. O 322, pela melhor doutrina, entende que esse tipo penal já está revogado, violência arbitrária, né? Está revogado, porque essa conduta foi tipificada como crime, a lei 4898 de 65, aí trazendo o crime de abuso de autoridade, depois a nova lei do crime de abuso de autoridade, que é a lei 13869 de 2019, né? Revogou a 4898 de 65. Esse crime está no Código Penal, mas entende que ele não vale mais. No 323, aí tem um crime de abandono de função, no caput, forma simples, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, forma qualificada, importante. Vou botar aqui em cima, ó. O 323 aí é o crime de abandono de função. Então, quando o autor abandonar dolosamente uma função pública, né? O crime dele é abandono de função, que a gente chama, né? Abandono de função, tá? Abandono de função. E se encaixar no parágrafo primeiro e no parágrafo segundo, aí é o abandono de função qualificado, tá? Porque nesse caso vai ter uma pena mínima e uma pena máxima maiores que a do caput. Aí é o crime na forma qualificada. O 324, ele é menos, na verdade, cobrado em prova. O crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, mais uma leitura do tipo penal,
tá? Mais uma leitura do tipo penal. E você vai chegar no 325, que é mais importante, o crime de violação desse sigilo funcional. Configura crime de violação do sigilo funcional quando o funcionário público revelar dolosamente um fato que tem ciência do cargo e deve permanecer em segredo ou facilitar dolosamente a revelação. Pena 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não se encaixa em um tipo penal mais grave. Nas mesmas penas, esse artigo incorre quem dolosamente permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da administração pública, bem como aquele que se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outra, a pena é 2 a 6 anos de multa. Aí é o crime de violação de estilo funcional qualificado. Então você vê que esse 325, se a conduta do autor encaixa-se no 325 caput, ele responde pelo crime de violação de estilo funcional na forma simples. Se a conduta dele encaixa-se no 325 parágrafo 1º, é um crime de violação desse sigilo funcional na forma equiparada. E se a conduta dele encaixa-se no 325 parágrafo 2º, aí tem uma nova pena mínima e máxima maiores que a do caput, aí o crime dele é violação desse sigilo funcional qualificado. E você vê que esse crime não admite forma culposa. O único crime funcional que admite a forma culposa, que admite a modalidade culposa, porque a regra é que todo crime seja doloso. O crime culposo é exceção na legislação. Para haver um crime culposo tem que haver uma previsão expressa em lei. E o único crime que admite modalidade culposa é o peculato. Peculato culposo do 312 para a segunda, e tem aquele para terceiro lá que cai direto em prova. Aquele benefício penal lá para o funcionário público comete crime de peculato culposo. Então, o 325 também merece a nossa atenção. Lembrando o que é crime, né? Crimes são condutas praticadas por pessoas. Então, a tua banca pode dar uma conduta que o funcionário praticou no exercício da função, tu tem que ver o tipo penal no qual ele se encaixa. Muitas vezes vê se incide a forma a majorante, a qualificadora. É assim que você estuda. Esse 326, ele é crime, mas hoje é crime por força de lei posterior, lá no 337E ao 337P, que não cai para nós, os crimes licitatórios, então já foi revogado tacitamente, e quanto chega no 327, que é importante para a tua prova, ele traz o conceito legal do que é ser funcionário público para fins de sujeito ativo dos crimes funcionais, que são crimes próprios, crimes de sujeito qualificado. Considera-se funcionário público para os efeitos penais, né, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, tá? E quem trabalha para empresa, pessoa civil contratada ou convenada para execução de uma atividade típica da administração pública, como empresas privadas de tratamento e distribuição de água, empresas privadas de distribuição da luz. Apenas fundamentada dessa parte, se tem uma majorante, uma causa de aumento de pena, quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo foram ocupantes de cargo em comissão, ou exerce função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública ou de uma fundação instituída pelo poder público. Então você vê que esse artigo 325 do Código, 327 do Código Penal também é importante, porque ele traz um conceito legal do que é ser funcionário público para fins de sujeito ativo dos crimes funcionais, no 327 caput, que é um conceito amplo. No parágrafo 1º ele traz um conceito por equiparação, e no parágrafo 2º uma causa de aumento de pena, uma majorante. Então, muitas vezes, o funcionário público, que é diretor de um órgão público, pode cometer um peculato, ele vai responder pelo 312, combinado com 327 para segundo, por ser diretor. Ele vai responder pelo crime de peculato com a pena aumentada, a gente diz. Peculato na forma majorada.
vai ter uma pena 2 a 12 e lá no final do cálculo geralmente é 1/3 ainda porque a lei manda. Incidirá se está majorante, incidirá se está causa de aumento de pena. Então está aqui uma revisão de direito penal, sabendo o nome do tipo penal, as elementares, os parágrafos, né? As majorantes, as qualificadoras e um exemplo de cada crime para a sua prova. Ok? Revisão de direito penal encerrada para a sua prova do MP-RS. Semana especial por aqui, finalizamos a nossa super revisão para o concurso do MP e a gente quer agradecer a cada um de vocês por acreditarem no nosso projeto, por estarem aqui assistindo essa aula e, claro, comemorar essa dedicação, esse esforço máximo nessa semana. Domingo vai ser um grande dia. Domingo pode ser o último domingo que a gente vai acordar cedo para se organizar, para ir fazer uma prova. Se não for, tá tudo certo. A gente segue sonhando, a gente segue lutando, porque o nosso objetivo é até passar e ficar bem com isso. A gente deseja uma boa prova para todo mundo, contem com a gente, todas as novidades deste concurso do MP sigam nas nossas redes e segunda-feira, nosso projeto TJ. Não desiste, a gente encara o MP, depois a gente vai para o TJ e a gente vai somar essas aprovações. Parabéns pela dedicação de todo mundo e um beijo da nossa equipe aqui do Prepara.